Ezequiel capítulo 18, dos versículos 1 a 32, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto, o seu sangue será sobre ele. Eis que, se ele gerar um filho, que vendo todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quanto a seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que fez o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá.
Mas, convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida. Pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei, a cada um, segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diz o Senhor Deus: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Vamos orar a Deus? Senhor, nós nos quedamos aos teus pés. Nós te reverenciamos. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. O Senhor é justo, é perfeito, é soberano, é fiel, é digno. E nos apresentamos a Ti como pecadores que somos, Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que somos, que pensamos, que falamos, que sentimos. Apesar dessa diferença que há entre nós, o Senhor ainda nos traz à Tua casa, nos põe à Tua mesa, nos trata como filhos. E nós podemos estar agora nesse lugar, tendo comunhão uns com os outros, sentindo a Tua presença, contemplando a Tua face, cantando louvores, fazendo orações. E agora, Senhor, tendo esse grande privilégio de abrir a Tua palavra e saber que o Senhor ainda quer falar conosco, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor nos ama e o Senhor nunca desiste de nós. Senhor, pedimos toda a tranquilidade do céu agora nesse lugar, que o Senhor repreenda toda manifestação que seja contrária à Tua palavra, aquieta os nossos corações, não permita qualquer manifestação aqui, carnal ou espiritual, que possa, Deus, atrapalhar o perfeito entendimento daquilo que o Senhor quer nos dizer. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a dura missão de ser pai. Ser pai é uma missão difícil, porque nenhum filho vem com manual. Cada filho é uma pessoa, cada pessoa é um universo. E a Bíblia diz que Deus deu ao homem e à mulher a missão de serem pais. E nesse mundo que a gente vive hoje, eu diria que é uma missão quase impossível, porque não há garantia de nada. Pai bom não é garantia de filho bom. E pai ruim também não é garantia de filho ruim, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Eu diria para os irmãos que, como pais, nós temos a oportunidade de experimentar com nossos filhos as melhores coisas da vida e também as piores coisas da vida. Família é assim, não é? É onde a gente tem nossas maiores alegrias e também nossas maiores decepções. A Bíblia diz lá no Salmo 68, versículo 6, que é Deus quem nos faz viver em família. E no Salmo 127 vai dizer que herança do Senhor são os filhos. Irmãos, eu tenho a honra de ter tido um pai. O nome do meu pai é Gersi Martins. Meu pai nasceu no dia 26 de setembro de 1943 e faleceu no dia 11 de agosto de 2014, 71 anos. E eu costumo dizer que eu tinha dois pais. Eu tinha um pai que era um homem que não bebia e eu tinha um outro pai que era o homem que bebia. O meu pai que não bebia era uma pessoa maravilhosa. Meu pai acordava cedo, acordava antes de todo mundo, 4 horas da manhã,
ele já acordava, ligava na maior altura na Rádio América, e a gente querendo dormir até tarde, e aquilo tocando. As andorinhas voltaram, eu também voltei, mas quando a gente acordava, o café já estava feito, o bolinho já estava feito, tinha uns negócios que ele fazia lá cheio de alho. Então meu pai era uma pessoa maravilhosa. Só que dava 8 horas da manhã, né, depois de fazer isso tudo, ele saía. E quando ele voltava para almoçar, já era outra pessoa. Porque ele bebia todo dia. Todo dia meu pai bebia. Ele já voltava às 11 horas da manhã. Muitas vezes ele saía para trabalhar, porque ele tinha uma barbearia. E para ganhar o dinheiro, fazia a compra e trazer para o almoço. E às vezes a hora ia passando, meio-dia, 1 hora, 2 horas. E meu pai não chegava e a gente com fome. E às vezes meu pai chegava 2 horas da tarde, às vezes não chegava, tinha que ir atrás dele, achava ele dormindo na beira da estrada, com esse pacote de compra, tudo espalhado, cheio de formiga. E meu pai, quando bebia, aprontava todas. Meu pai se envolvia em tudo quanto é briga, meu pai brigava com todo mundo. Meu pai fechava a barbearia e ia para o boteco beber com a navalha no bolso. Você imagina, né? Então ele era um homem muito temido na cidade e ele ficava tentando arrumar uma briga para ver se machucava alguém. E até que um dia ele conseguiu, né? Ele passou a navalha no pescoço de um amigo dele, de copo, e o cara quase morreu, e foi um estresse para a gente naquela época, né? E com o agravante que meu pai não gostava de trabalhar. Meu pai, com 35 anos, ele falou assim, ó, eu já trabalhei muito, não vou trabalhar mais não, agora vocês se viram. E eu praticamente sustentei minha família, né, até eu casar. Pagando estudo para minhas irmãs, botando comida dentro de casa. Trabalhei praticamente 5 anos do meu primeiro emprego só para cuidar da minha família. Então, muito sofrimento. E ele viveu essa vida, né, de bebida aí mais de 25 anos, agredindo minha mãe fisicamente, e a gente tinha que sair para a casa dos vizinhos, e uma luta muito grande. Meu pai tinha 3 objetivos na minha vida. Você não pode roubar, não pode matar e não pode ser gay. Ele falava outra coisa, né? Porque na época nem existia essa palavra. Ele não queria que a gente estudasse, porque ele queria que a gente fosse trabalhar já na roça para ajudar a entrar algum dinheiro em casa. Nós estudamos, porque a minha mãe lavava a roupa para fora e comprava lá os caderninhos, as canetas, para a gente poder estudar. Mas meu pai, com tudo isso, nunca deixou botar cigarro na boca, nunca deixou botar bebida na boca e nunca deixou ficar até tarde na rua. Então eu posso dizer que o meu pai me ajudou a ser gente. E mesmo um pai que não é perfeito, ele é um pai que vale a pena ter. A falta de um pai é uma coisa assim, fora de série. Quando tinha um intervalo assim, que às vezes faltava o dinheiro, ou ele ficava doente e não podia ir para a rua beber, era um tempo assim maravilhoso, ele era carinhoso com a minha mãe, era carinhoso com a gente. Tanto que com tudo que aconteceu, a gente nunca ficou com raiva dele, nunca perdemos amizade com ele. E até que meu pai se entregou à bebida. Por fim, minha mãe não pôde mais ficar em casa e meu pai chegou a ser internado naquela clínica de maluco aqui em Quatis. E depois que ele teve que ficar internado lá uns 6 meses, ele não quis mais saber de bebida. Ele parou de beber, aí foi morar com a minha avó, se tornou outra pessoa. Nós pudemos ter amizade ainda mais uns 25 anos, né? Ele se arrependeu, fez as pazes com os filhos, fez as pazes com a minha mãe, não voltaram a ser casados, mas se davam bem a beça. E quando ele morreu, ele estava em paz. Eu lembro que no dia 9 de agosto de 2014, um sábado, nós combinamos de ir no Maracanã para comemorar o Dia dos Pais. O Dia dos Pais foi dia 10. E combinamos direitinho, eu, meu irmão, né, e um primo, que também é torcedor do Fluminense, fomos ver Fluminense e Curitiba, Campeonato Brasileiro. 9 horas da noite o jogo no Maracanã. A gente ia assistir o jogo, depois ia para uma churrascaria e tal, e ia voltar para casa. Na hora ele não quis entrar de jeito nenhum, irmão, no carro. Ah, não vou mais não. Não vou mais não. Vai você, não vou mais não, não vai mais. E não foi mesmo. E quando voltamos, né, já era madrugada, 1 hora, 2 horas da manhã talvez, que a gente chegou em Passa 13, meu irmão ficou para passar o domingo com ele. E eu vim para Volta Redonda, que já tinha combinado de almoçar com o pai de Laura Alice. E passou o Dia dos Pais, dia 10, quando foi mais ou menos 1 hora da manhã do dia 11, aí tocou o telefone, era minha prima, ó, seu pai passou mal, estou levando ele para Piraí. E eu falei, tá bom, estou indo para lá. Aí comecei a trocar de roupa, antes de eu ficar pronto, tocou o telefone de novo, aí já era minha prima chorando, ó, seu pai morreu. E nós fomos para Piraí, cheguei lá amanhecendo, meu pai estava já numa pedra, né, tudo enrolado de pano, e talvez o pior momento da minha vida, né, eu ter que desenrolar aquele pano e torcer para não deve ser ele não, não deve ser ele não, não deve ser ele não, e era. Foi um dos maiores enterros lá de Passa Três, né? Foi muita gente acompanhando. Meu pai, de fato, era muito querido e veio gente de todo lado e também nós temos bastante amizade.
Então, irmãos, com tudo isso, de eu ter tido um pai que não foi um exemplo para mim em muitas coisas, ele foi um pai. Se você tem um pai, valorize o seu pai. Eu nunca levantei a voz para o meu pai. Eu nunca levantei a mão para o meu pai. E meu pai, no final, ele disse, eu tinha uma família maravilhosa, eu não soube valorizar a família que eu tive. E ele morreu como um homem arrependido. E ele dava conselhos para os amigos dele. Então, ter um pai é um privilégio. E eu agradeço a Deus todo dia por ter tido um pai. Então, irmão, esse texto aí, ele traz para nós algumas verdades. Em primeiro lugar, pais bons podem ter filhos ruins. Olha o que diz aí do verso 5 ao verso 13. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. Aí ele descreve aí todo o juízo e toda a justiça daquele homem. Aí no verso 10 ele vai dizer, se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes, fazer tudo errado. Então, um homem que fazia tudo certo, gera um filho ladrão e assassino. Acontece, irmãos. Samuel, nós conhecemos a história dele, está lá no primeiro livro de Samuel, já no capítulo 1. Ana concebeu de Samuel por meio da oração. Ela colocou o nome de Samuel porque Samuel significa do Senhor o pedir. Ele foi consagrado a Deus desde o ventre. E quando ele nasceu, Ana o entregou ao sacerdote Eli e ele foi criado na igreja, como era naquela época, o tabernáculo. Cresceu ouvindo a voz de Deus, adolescentezinho ele já ouvia a voz de Deus. Samuel foi um homem de vida limpa. Quando ele resignou o cargo, lá em 1 Samuel 12, ele reuniu o povo todinho assim num pátio e falou assim, se eu devo alguma coisa para alguém, levanta a mão aí. De quem que eu aceitei suborno? A quem que eu oprimi? Nós somos testemunho que você nunca fez isso. Então a gente imagina, esse camarada deve ter tido filhos maravilhosos, né? Mas olha o que a gente encontra, irmãos, em 1 Samuel capítulo 8, versículo de 1 a 3. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abidias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Um homem consagrado a Deus desde o ventre. A vida limpíssima, testemunhada por todo o povo. Os dois filhos o sucedem e são corruptos, desonestos. Não bate com a nossa lógica, de que se você fizer tudo certo, vai dar certo. Um outro exemplo é Jó. Olha o que diz no livro de Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No mesmo livro de Jó, no capítulo 1, versículos 18 e 19, também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova.
Uma das coisas que eu sempre achei errado, irmão, já viu quando a gente entra no número de falar que Deus está errado? Foi nesse negócio dos filhos de Jó terem morrido. Porque eu falava assim, os filhos não tinham nada a ver com aquela aposta que Deus fez com Satanás. Mas aí a gente vai amadurecendo, estudando mais a Bíblia, você vê que jamais o inimigo ia tocar nos filhos de Jó se eles não dessem legalidade. Então, irmão, isso aqui vale para nós, enquanto filhos desviados, filhos rebeldes, filhos desobedientes. Por mais que os pais consagrem seus filhos, por mais que os pais acordem de madrugada para orar para os seus filhos, vai ter um dia que a casa vai cair. Um terceiro exemplo, Ezequias foi um dos melhores reis da história de Judá, irmãos. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 6. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Conhecemos a história de Ezequias, né? O camarada tinha tanto crédito com Deus, que Deus falou, você vai morrer. Ele falou, eu quero mais. Deus falou, então eu vou te dar 15 anos. Fez tudo de acordo com o figurino. Você olhar a história de Ezequias, ele fez reformas profundas na religião em Israel. E ele teve um filho, irmãos, chamado Manassés, que foi um dos reis mais cruéis e idólatras da história de Judá. Olha o que está escrito em 2 Reis 21, de 1 a 6. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efizibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu, edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Irmãos, como é que um homem como Ezequias, com aquela intimidade com Deus, tem um filho e o filho se torna uma peste dessa? Pais bons podem ter filhos ruins. É triste, irmãos, mas é verdade. E às vezes isso traz para nós um sentimento de culpa, um sentimento de fracasso, de dizer, eu fiz tudo errado, a culpa é minha. Sempre é bom olhar para dentro de nós mesmos, não é? Para que a gente possa se arrepender de alguma coisa errada que tenha feito. Mas, irmãos, nós podemos fazer tudo certo e mesmo assim dar tudo errado. E bons pais podem ter filhos ruins. Mas, de outro lado, irmãos, pais ruins podem ter filhos bons. Olha o que está escrito aí nos versos 14 a 17 do texto que nós lemos. Vamos voltar lá para Ezequiel. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, aí no final do verso 17, certamente viverá. Então, aquele filho ladrão que nasceu do homem justo, ele agora tem um filho
neto daquele justo. E o filho agora vê a maldade do seu pai e diz: não quero isso para mim não. E ele então passa a praticar a justiça. A Bíblia diz: esse filho certamente viverá. Um pai ruim gera um filho bom. E temos exemplos bíblicos. Um dos exemplos, irmãos, foi o próprio filho de Samuel. Olha o que diz em 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 33. São estes os que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Olha só, Emã era neto de Samuel. E ele foi uma bênção, irmãos. Olha o que diz 1 Crônicas, capítulo 25, versículos 5 e 6. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou, segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Gedutum e Emã debaixo das ordens do rei. 17 filhos na igreja, irmãos, servindo ao Senhor no ministério de louvor. Então Joel, que foi um espinho, um corrupto, teve um filho chamado Emã, que foi uma bênção. Um outro exemplo, irmãos, foi o rei Acais. O rei Acais foi um dos piores reis de Israel. Olha o que está escrito em 2 Reis, capítulo 16, versículos de 1 a 4. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Acais é pai de quem? É pai de Ezequias. Então, a história da família de Acais traz para nós um bom panorama de como funciona, irmãos. Acais, um rei mau, teve um filho, Ezequias, que foi um rei bom. Já o Ezequias, que foi um rei bom, teve um filho chamado Manassés, que foi uma peste. O que a gente entende com isso? Não é automático. Pai bom não é garantia de filho bom. E pai ruim não é garantia de filho ruim. Não tem lógica, não tem manual, não é matemático. Nós temos filhos, fazemos o melhor que nós podemos, que nunca é suficiente. Pastor Augusto Nicodemos vai dizer que se nossos filhos forem crentes, é apesar de nós, porque não existe pai perfeito. E em terceiro lugar, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Ezequiel capítulo 18, versículos 19 e 20. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. A Bíblia é clara em afirmar que o filho não paga os pecados do pai, e o pai não paga os pecados do filho. Paulo vai dizer isso com todas as letras, lá em Romanos capítulo 14, versículo 12. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Por que isso? Porque cada um é responsável pela sua alma. Existem basicamente 3 teorias sobre a existência da alma. A gente sabe que Deus criou o homem como sendo uma dicotomia, né? Corpo e alma. O corpo veio do pó da terra, isso não há polêmica. E o espírito, né, que para nós é a mesma coisa que a alma, veio de Deus, é o sopro de Deus. Então o homem tem uma parte material e tem uma parte imaterial. O corpo vai voltar para o pó. E a alma ou o espírito vão voltar a Deus.
E quando é que surge essa alma? A primeira teoria é o pré-existencialismo. Significa que existe um depósito de alma em algum lugar. E à medida que as criancinhas vão nascendo, as almas são julgadas. Essa teoria a gente não aceita, que a alma já pré-existe antes do corpo. A segunda teoria é o traducionismo. Significa que a alma é gerada também pela semente do pai e da mãe. Ou seja, a alma é hereditária. Também não se sustenta essa teoria. Porque se fosse assim, não tinha como um pai bom ter filho ruim, nem filho ruim ter pai bom. O caráter não é hereditário, caráter é escolha. A teoria que é bíblica é o criacionismo, que Deus cria uma alma no momento em que há a concepção. Quando a sementinha do homem encontra com a sementinha da mulher, Deus cria uma alma novinha ali. Então cada um tem a sua própria alma, que é dada por Deus. É como se Deus soprasse ali, quando há aquela explosão da sementinha, Deus... Então, queridos, cada um dará conta de si mesmo a Deus. E por último, irmãos, nós nunca podemos perder a esperança. Olha o que diz os versículos 21 a 23 e também o versículo 32. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Verso 32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Por pior que esteja a situação dos nossos filhos, nós nunca podemos deixar de acreditar que eles podem se converter e dar uma reviravolta nas suas vidas. Então, nunca podemos perder a esperança. Lá em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 32, conta a história do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos, cada um com suas qualidades e defeitos. O filho mais novo era ousado, pediu a parte que lhe cabia na herança. Ele não roubou dinheiro do pai, não. Pai, adianta aí minha parte da herança. O pai deu. Ele saiu de casa. O outro filho tinha suas qualidades, era fiel ao pai, estava ali ajudando na fazenda. Agora, o final da parábola vai revelar que o filho mais velho estava perdido dentro da fazenda. Porque quando o irmão volta arrependido e o pai o perdoa e restitui na vida dele tudo que ele perdeu, o filho mais velho fica irado e diz: eu não vou participar dessa festa não. Eu estive com o Senhor aqui o tempo todo, fiz toda a sua vontade e o Senhor nunca me deu um cabritinho para eu me alegrar com meus amigos. Mas esse teu filho, não é meu irmão não quis entrar na festa. E o pai falou: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Por que você não pediu o cabrito, meu filho? O cabrito está aí, você podia pegar, fazer quantos churrascos você quisesse com seus amigos. Os 2 estavam perdidos, um se perdeu fora da fazenda e o outro se perdeu dentro da fazenda. E o pai amou a todos. O pai perdoou o filho que errou e voltou, e o pai aconselhou o filho que ali estava e não conseguia perdoar o seu irmão. E esse é o papel do pai. Nunca perder a esperança. Quando o filho mais novo, aquele que saiu de casa, vinha ao longe, o pai já o avistou e correu para abraçá-lo e recebê-lo. Isso significa que o pai nunca perdeu a esperança. O pai sempre estava olhando no caminho para ver se o filho não estava voltando. Então, se você tem filho hoje desviado dos caminhos do Senhor, você tem que acordar de manhã e já pensar: será que vai ser hoje? Será que vai ser hoje que meu filho vai ter uma experiência com Deus? Será que é hoje que eu vou ver meu filho batendo na porta e voltando para casa? Porque nós nunca devemos perder a esperança. Concluindo, eu também tenho a honra de ser pai, irmãos. Eu me casei com Laura Alice no dia 1º de setembro de 90 e um pouquinho mais de 4 anos depois nasceu a Damares. Nasceu dia 6 de dezembro de 94. E nós tivemos assim experiências tremendas com a Damares. Um dia eu estava na cozinha, vi um vulto passando, eu falei: que é isso? Quando eu olhei, não tinha ninguém. Eu falei: ué. Aí voltei e falei: será que entrou um gato aqui dentro de casa? Aí tinha um quartinho assim no canto, eu fui lá ver, aí não tinha ninguém. Eu escutei um barulhinho, quando eu olho atrás do guarda-roupa, está a Damares, tinha uns 4 anos, com uma rodela de mortadela assim na boca.
Me arregalou. Ela roubou a mortadela, foi comer escondido, né? Porque a mãe não gostava que ela comesse antes da hora. Eu falei, meu Deus, Damares, você não pede a mortadela. Uma vez eu estava ensinando a Damares a guardar a qualificação dela, endereço, telefone, né? Se ela se perdesse. Aí eu falei, minha filha, guardou direitinho? Guardei. Ela, qual é então o nome dos seus pais? Aí ela, Gersons. Entendeu nada que eu falei, né? Um dia, vindo no carro para a igreja, ela sempre vinha no estudo bíblico comigo, aí no carro ela falou assim, ô pai, quando a gente for para o céu, a gente vai poder levar brinquedo? Eu falei, se precisar vai, filha, mas eu acho que lá tem coisa muito mais legal para fazer, acho que não vai precisar não. Aí começou a chorar. Eu falei, o que foi, filha? Mas lá não tem parede para eu pregar minhas prateleiras. E a gente viu nela ter seus percalços, caiu de patinete, queimou a mãozinha no forno, passamos em hospital, vários dias internado com pneumonia, né? Então, irmãos, só nós sabemos quem é a nossa filha. Vocês também, só vocês sabem quem são seus filhos. Quantidade de fralda que você trocou, noite de sono que você perdeu. Não tem nada que a gente não faça pelos nossos filhos. Minha filha me deu muito trabalho, irmão, muito trabalho. Eu nunca imaginei que eu fosse ter trabalho com filho, porque eu tive tanto trabalho com meu pai que eu falei, não, Deus vai me dar um descanso. Agora, pergunta se eu voltasse atrás se eu ia escolher outra filha. Não, eu queria ela. Eu a amo. Não importa o que aconteça. E meu filho Daniel, né, não tem nem o que falar, né? Daniel chegou depois, uns 3 anos e meio, né, dia 21 de maio de 98. Meu moreninho, magrinho, né? A Damares brincava, você é adotado, rapaz, só você que é magro aqui em casa, você não vê, não? Ela falou isso tanto que ele acreditou, chorava. E a Ana Paula foi ser a babá dele, né? A tia Paula. Aí ganhou 2 avós aqui, né? Que é Timém e Tiaí. E Dani não comia nada, né? Só comia nucita, só queria comer nucita. E empada, né? Eu nem saía de bicicleta com ele pelo bairro para achar empada e nucita para dar para o Daniel. Demorou a falar, foi falar com quase 2 anos de idade. Ele chegava assim no armário, apontava e ficava Aí a gente fazia de desentendido para forçar ele a falar, o quê, meu? O que é, meu? Aí foi aos poucos falando, né? Aí chegava, acordava, né? Desse tamanho, né? Que pinguinho de jeito, puxava assim o cobertor. Papai, vai mamar também? Aí ele falou, você quer de quê, meu filho? De iaiate. É chocolate. Aí ele gostava que botasse muito chocolate, mas não podia. Laura disse não gostava, né? Que faz mal. Aí ele ficava assim, ele cochichava assim, com bastante bolinha. Ele gostava que fizesse o Nescau e depois jogasse por cima para ficar as bolinhas para o final, né? Então, isso é bom demais, irmãos. Um dia a Ana Paula perguntou, Daniel, o que você vai querer hoje? Eu quero fita. Fita? Que fita? Ô, tia Paula, vitamina. Outro dia a Ana Paula falou assim, poxa, que sabão em pó cheiroso. Ele, sabão em pó, tia Paula, cheiroso? Não acredito. Até hoje a Ana Paula zoa ele, a gente zoa, né? Então foi ficando adolescente, foi ficando mais quietão, né? Hoje para arrancar umas palavras dele é difícil. Tivemos entreveiro lá, né? Porque 2 galos no mesmo terreiro às vezes dá ruim, né? O filho começa a ficar independente, a gente às vezes tem que tomar algumas atitudes. Mas, assim como ele era pequenininho, eu perguntava, quem é meu melhor amigo? Ele levantava o dedinho assim, né? Mas hoje, graças a Deus, está morando no Rio de Janeiro, com 17 anos já foi morar no Rio, está lá estudando a economia dele. Então, irmãos, filho é para a vida toda. A missão de ser pai é uma missão dura, irmãos. Mas, como pais, nós temos também as experiências mais gratificantes da vida. É por isso que Deus quer se relacionar conosco como pai. Porque a gente fala, como é que Deus pode gostar de mim assim, incondicionalmente? Por que Deus não desistiu de mim? Por que Deus não continua insistindo? Quando você for pai, você vai ver. Da mesma forma, Deus também nunca desiste de nós. E a Bíblia diz que Deus é pai de todos, mas Ele quer também que a gente more na sua casa. Não adianta ser filho e morar longe de casa. Não vai usufruir do amor do pai. Mas se você quiser, hoje ainda, você pode dar uma guinada na sua vida, você pode voltar para casa e você pode experimentar o melhor de Deus na sua vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.